Eu quero que você abra no livro de 2 Samuel, capítulo de número 15. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 15. Aleluia. A partir do versículo de número 1 vai dizer assim. Gente, hoje a gente passou um pouco da hora, mas se você precisar ir embora no final do culto, pode ir. E hoje eu vou ter que falar tudo que a gente se propôs a falar. Aí, ó, aqui é outra coisa, né? Aqui tem café, é avivamento. Ó a canequinha, coisa linda. 2 Samuel capítulo 15 vai dizer assim: depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo. E assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Senhor Jesus, nós somos imensamente gratos, meu Pai, por esta noite, por essa oportunidade, meu Pai, de poder te louvar, de poder olhar para ti, reconhecer, olhar para ti e enxergar o Pai. Nesse dia tão especial, meu Pai, nós clamamos para que o Teu Espírito de adoção, a qual nós clamamos, Abba, Pai, venha sobre nós nessa noite. E que nós possamos cada vez mais, meu Pai, ser cheios do Teu Espírito, ter a Tua identidade, Senhor Jesus. Nós clamamos pelo Teu socorro, nós clamamos pela Tua presença, Espírito Santo. Vem nesta casa, vem e nos abraça. Todo aquele que entrou hoje com o espírito contrito nesta casa, com o espírito de orfandade, venha ser abraçado pelo Teu Espírito nessa noite. Senhor Jesus, Tu és lindo, Tu és santo. Tu és o desejável das nossas almas. Tu és aquele que nos faz sair da nossa casa e vir Te adorar e Te dizer: Senhor Jesus, nós Te amamos. Nós Te amamos. E clamamos pela Tua presença santa. Senhor Jesus, se conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, quero falar hoje sobre o ladrão de corações. Absalão, ele é o terceiro filho do rei Davi, para quem não sabe. E essa história entre Absalão e Davi, ele vai falar muito acerca das nossas vidas, principalmente pessoas que têm o espírito de orfandade. O que é o espírito de orfandade? O espírito de orfandade não é só para a pessoa que não tem o seu pai. O espírito de orfandade não é a pessoa cujo pai morreu lá quando criança. Mas o espírito de orfandade impera principalmente nos dias de hoje, onde nós vemos muito a figura do pai, mas o pai que é ausente, o pai que não se apresenta com as características de Deus. E nós vemos nas escrituras que Davi, ele é um tipo de Cristo. E o que é um tipo? Tipo é uma pessoa, no caso da Bíblia, é uma pessoa que aponta para uma característica do Senhor Jesus. Então, nós vamos ver Moisés. Moisés, ele é um tipo de Cristo. O tipo de Cristo em que sentido? Ele é um tipo de Cristo na questão da libertação da escravidão do homem. Não é em toda a vida de Moisés. Então nós vamos olhar também para a vida de Davi. Davi, ele é conhecido, ele é um tipo mais usado principalmente pelos judeus,
na questão do Messias, né? Mas qual que é a característica que Davi é conhecido? Como um guerreiro que ganha as batalhas e conquista um novo reino para Deus. Então muitas vezes a gente pode confundir, talvez, toda a vida de Davi com Jesus, mas Davi não pode ser totalmente comparado com Jesus, porque Davi, ele é homem como a gente, e ele vai ter a sua parcela de erro na sua vida. Então nunca você vai ver Jesus adulterando, nunca você vai ver Jesus assassinando, você não vai ver essas características em Jesus, mas algo que você vai ver em Jesus, que é semelhante a Davi, é que Jesus, ele é o nosso rei. Jesus é aquele que conquistou um reino para nós na cruz. Jesus é aquele que está avançando com esse reino, e ele tem prazer em fazer com que esse reino seja entregue em nossas mãos, para que a gente possa usufruir desse reino. Então nós vamos ver a história de Davi como algo que aponta para Jesus. Mas também nós vamos ver Davi como pai de alguns filhos. E toda essa história aqui de Absalão que nós acabamos de ler, começa quando? Davi, ele tinha um filho mais velho chamado Aminon. Esse Aminon, assim como os demais filhos de Davi, era um filho disfuncional. Davi, tem uma característica em Davi que nós temos que tomar muito cuidado, nós como pais, porque nós estamos no mês falando sobre pais e filhos. Davi foi um homem que foi vitorioso na rua, mas ele foi um derrotado dentro de casa. E isso que nós temos que prestar muita atenção, porque nós vivemos em dias, e principalmente nesses dias, onde a imagem conta muito, onde a reputação conta muito. O que é a imagem, o que é a reputação? Eu tenho que ter algo legal para poder apresentar, eu tenho que correr atrás das coisas, para poder apresentar para as pessoas uma imagem daquilo que muitas vezes eu não sou dentro do meu interior. Então hoje, vivemos na época da rede social, onde você vai ver que a fotinha de todo mundo que está na rede social, com certeza não reflete a nossa realidade. Então as mulheres colocam a sua melhor maquiagem para poder tirar a foto do Facebook e do Instagram. Os homens colocam também a sua melhor foto, o seu melhor perfil. Na hora que vai tirar uma foto para a rede social, dá aquela murchada na barriga, para não ver o barrigão do camarada. Por quê? Porque eu tenho que apresentar uma imagem agradável para uma sociedade que não está saudável. Eu tenho que apresentar uma imagem de saudável para uma sociedade que está doente. Mas eu creio e tenho esperança nisso, que essa sociedade ela não vai ficar para o resto da vida doente, porque Jesus ele entra para poder sarar justamente essa sociedade. E Davi, ele tinha uma incumbência, como eu disse, conquistar. Ele foi levantado como rei de Israel justamente para ganhar território, para conquistar novamente Israel, que estava nas mãos dos filisteus. Ou seja, aquilo que Deus tinha dado ao seu povo, o povo tinha entregado de mão beijada nas mãos dos filisteus. E pasmem, durante 40 dias, fica um homem endemoniado, olhando para todo um exército, e dizendo, eu sou dono de tudo isso aqui. E Davi, que não tinha pretensão nenhuma de querer aparecer, e eu acho legal isso, porque Deus, ele não está preocupado com imagem, Deus ele não está preocupado com conhecimento, mas Deus ele está preocupado em pegar pessoas por detrás das malhadas, mas pessoas que têm um coração fiel e preocupado com aquilo que está afrontando o povo de Deus. Aquilo que está afrontando o povo de Deus não é problema de Deus, não é problema do pastor, não é problema do líder, não, é problema de todos nós. Quando nós vemos uma sociedade em pecado, a gente não pode ficar acomodado achando que está tudo certo, porque todo pecado é feito no individual, mas ele atinge de forma coletiva uma sociedade. Ou seja, se eu sou uma pessoa disfuncional, se eu sou uma pessoa com o caráter deturpado, o que vai acontecer? Talvez, num primeiro momento, você pode falar, isso só tem a ver com a vida dele, mas não. Se eu tiver um caráter deturpado, eu vou gerar um filho deturpado, eu vou gerar uma esposa insatisfeita, e automaticamente isso vai fazer com que, aonde ela tocar, toque essa insatisfação, e isso comece a gerar um efeito dominó.
Eu posso gerar um filho que venha se, pelo fato de eu não ser um homem santo, pelo fato de eu não exercer a santidade de Jesus na minha vida, eu posso muitas vezes criar um filho disfuncional que pode virar um bandido e um delinquente que venha matar muitas pessoas lá na frente. Então não pense que todo pecado ele é individual, todo pecado atinge a sociedade de uma forma coletiva. E Davi ele vem para poder instituir esse padrão de Deus numa sociedade corrompida. Então ele vem, vê aquele gigante, ele vai lá, pega suas pedrinhas, vai lá, dá uma pedrada na cabeça do gigante, o gigante cai, ele pega a espada do gigante e flau. Ou seja, um símbolo que a partir daquele momento, a mentalidade filisteia, a mentalidade de pecado já não operava mais naquele lugar. Sabe, Deus está procurando Davis, está procurando homens de Deus nessa geração, não um homem para poder gerar sustento dentro de casa, mas homens apegados com Jesus, para poder entrar com a palavra de Deus dentro de casa e eliminar por de vez a mentalidade de filisteu que está dentro da casa de toda a sociedade, de grande parte da sociedade nesse Brasil. A gente não precisa de homem ganhando dinheiro. Lógico, ganhar dinheiro é bom na sua casa, é bom você colocar o melhor queijo para sua esposa poder comer, é bom você colocar um pote de Nutella para o seu filho poder comer, mas não é isso que vai fazer dele um homem funcional, um homem que tanto está carecendo essa sociedade nos dias de hoje. Nós precisamos fazer com que essa mentalidade, ele fala de cortar a cabeça é cortar um pensamento de pecado que permeia uma sociedade. Davi, ele entra, ele corta a cabeça desse gigante, e a partir de então ele se empolgou, ele falou, agora eu estou vendo a mão de Deus operando na minha vida. Eu que estava lá atrás, cuidando de ovelhinha, agora eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um encargo sobre a minha vida. Ele recebe o óleo sobre a sua cabeça, e esse óleo não é simplesmente para ele poder falar e dar carteirada nas pessoas, que é um ungidão. Isso que nós temos que começar a entender também. O fato de muitas vezes você cair, falar língua estranha, o fato de muitas vezes você recitar versículo, não quer dizer nada. O óleo derramado sobre a tua cabeça, ele tem que fazer diferença em todas as áreas que você tocar. E Davi, ele parte para a briga, parte para ganhar. E ele fica durante 14 anos fugindo de Saul, todo mundo sabe a história de Davi, até o tempo que Davi, ele se torna rei em Hebrom. Durante 7 anos e meio, Davi, ele governa Hebrom, antes de conquistar Jerusalém. E nesse tempo ele teve um filho chamado Aminon. E ele teve também algumas concubinas. Isso vai apontar muito para Jesus. Talvez você possa falar assim, mas Jesus tem concubina? Tudo aqui é simbólico. Quando vai falar das esposas de Davi, vai falar de Jesus, ele vindo para toda a nação, estabelecendo o quê? O encontro do noivo com a noiva. Quando fala de concubina, vai falar daquelas pessoas que somente se aproximam de Jesus para poder ter um momento de prazer, mas que não tem vínculo com Jesus. Ele veio tanto para as noivas, como veio também para as concubinas, mas somente vão aproveitar do melhor de Jesus, aquele que for noivo de Cristo. Se você talvez entrou aqui nessa noite sendo uma concubina de Jesus, como uma concubina de Jesus, somente esperando de Jesus uma noite de prazer, uma noite de saciedade daquilo que você deseja, eu vou te dar uma palavra de ânimo, vou te dar uma palavra de despertamento. Sai dessa condição de concubina e entra numa condição de noiva de Cristo. Jesus está procurando noiva, Jesus não está procurando concubina. Ele não precisa de apenas uma noite de amor de verão. Ele quer estabelecer uma aliança, ele quer estabelecer um relacionamento e uma aliança de sangue conosco que é eterna. A concubina não vive isso. Mas enfim, ele teve uma filha com uma das concubinas chamada Tamar. E um dia, esse Aminon, que não foi tocado o suficiente pelo seu pai, que não teve o DNA do seu pai, o DNA que eu digo, o DNA de caráter, ele tinha somente um DNA humano, mas não tinha o DNA de caráter de Davi. E justamente onde Davi era disfuncional, esse jovem começou a ser disfuncional também. Não sei se você já percebeu na Bíblia, Davi tinha problema com mulher. Davi não podia ver um rabo de saia que ele ficava doido.
E não é à toa que o grande pecado de Davi se inicia por causa de um rabo de saia chamado Batseba. E esse jovem, ele começa a olhar para sua meia-irmã e fala: nossa, gatinha, quero ela para mim. Gatinha essa aí, eu quero ela para mim. E olha o perigo de um jovem que é cercado de maus conselheiros. No momento que ele abre para o seu primo, ó, tô afim da minha meia-irmã ali, a Tamarzinha gatinha. Quem é? 10 mil seguidores no Instagram, ó, tá, da hora. Aí, sabe o que o primo dele fala? Cara, inventa uma historinha aí, pega ela. O perigo de nós expormos os nossos filhos perto de pessoas que não carregam o DNA de Jesus na vida deles. Algumas coisas vão acontecer na nossa vida, sabe por quê? Porque como diz Paulo, ali em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Quando você é exposto constantemente a maus conselheiros, você vai acabar fazendo aquilo que não presta. Então priorize os bons conselheiros que puxam a sua orelha, que fala não para você, porque amigo não é aquele que fala sim para tudo, mas amigo é aquele que te leva para mais perto de Deus. Ah, meu fulano é legalzinho, mas ele vai ficar igual o primo de Aminon. Pega ela. Então Aminon, ele faz um plano, junto com o seu primo. Ele fala assim, ó, faz o seguinte, deita lá na cama, finge que você está doente. E na hora que você estiver lá doentão, você pede para ser visitado pela sua irmã. E na hora que a sua irmã se propor a vir, fala que você quer comer um bolo feito por ela. E na hora que ela entrar para te servir o bolo, você manda todos os serviçais sair, ó. Pega ela, estupra ela. E houve um incesto naquela casa. Ele pôs o seu plano em prática. A menina entra dentro do quarto, na hora que ele entra dentro do quarto, ele agarra ela. Tem uma noite de prazer com essa jovem. E daí você pode pensar talvez, mas daí agora ele vai se casar com ela. Não, depois que ele teve essa noite de prazer com essa jovem, ele falou, some daqui que eu não quero olhar mais para a tua cara. Porque pessoas disfuncionais só querem ter prazer com aquilo que você tem. Se apeguem a pessoas que estão interessadas naquilo que você é e não naquilo que você tem. Esse cara só queria o que aquela menina podia dar. Ele foi, teve um prazerzinho com ela lá e na hora que Absalão fica sabendo, ele se enfureceu. Ele se enfureceu e vai falar com seu pai. Ô pai, e daí vai ficar barato esse negócio? Mas a única reação que a Bíblia vai falar é que Davi muito se irou com a situação. Davi estava preocupado em ganhar o seu reino, assim como muitos de nós, muitas vezes estamos querendo ganhar o nosso dinheiro, estamos querendo melhorar de casa, são coisas lícitas, mas muitas vezes nos rouba do propósito essencial, que é transmitir Jesus para a nossa família. Davi não gastou tempo transmitindo Jesus, ele simplesmente se irou, e ele não queria a Bíblia não diz, mas eu posso cogitar aqui que talvez ele não queria se indispor, porque se indispor com filho é chato. Então hoje a gente vive uma geração, sabe o quê? Eu vou deixar meu filho fazer o que ele quiser. Sabe por que muitos pais deixam o filho fazer o que o filho quer? Porque é mais fácil, você não precisa ficar dando duro no filho. O problema é que quando você faz isso, você está gerando filhos disfuncionais, filhos que têm dificuldade de ouvir um não. Quando a gente vai olhar lá na frente, vai falar sobre um dos filhos de Davi, se eu não me engano é Adonias. Adonias tentou roubar o trono de Salomão. E a Bíblia vai dizer vai falar que Adonias era daquela forma porque Davi nunca o havia confrontado. Davi tinha facilidade para confrontar gigantes, mas tinha dificuldade de confrontar os seus filhos. Quantos de nós temos facilidade para poder peitar o chefe, para poder peitar o cara no trânsito, mas muitas vezes não consegue peitar o filho dentro de casa, que está crescendo mais do que você dentro da sua casa. Então o filho começa a mandar no pai. O filho começa a querer fazer tudo o que quer. Esses dias a gente recebeu uma criança em casa, e fica tranquilo que não é daqui não, tá? A criança não é daqui. E a criança belezinha. A gente tinha até o sonho de adotar essa criança lá atrás, porque era recém-nascidinha e tal.
Aí a criança voltou já com uma certa idade. E a gente começou, põe blusa. Aqueles dias que estavam muito frio, põe blusa. A criança, ela não conseguia ouvir o não, ela não entendia. Na mente dela a gente via que não entrava o não, não é que ela era rebelde. Não entrava o não na cabeça dela, ela não estava acostumada com a palavra não. E a gente faz isso, não, e daqui a pouco ela tirava a blusa e eu falei, quer ver, essa criança está precisando de uma voz. Eu vi a Elisandra dando uns pega nela lá. Eu falei, essa criança está precisando de uma voz masculina. Levantei lá do meu quarto e falei, ô fulana, deu até engrossado na voz de verdade. Falei, ô fulana, põe a blusa. Deu nem bola. Não deu nem bola, porque o não para ela é uma língua que não existe. E a gente foi examinar no lar, realmente não tem não. É tudo sim, porque o pai afastado, o pai não conhece Deus. O pai totalmente disfuncional. A mãe até queria ir para a igreja, mas o pai proibia a mãe de ir para a igreja. Olha para você ver que loucura. O que gerou? Uma criança que não sabe ouvir não. Então, quando Absalão ele vê essa situação, ele vai diante do seu pai, fala, pai, resolve a situação. E simplesmente Davi somente muito se irou. O que aconteceu? Absalão, nesse momento, ele é abraçado por um espírito de orfandade, porque ele percebeu que o seu pedido não acessava o coração do pai. Ele começou a ver que o pai era mais justo com o reino. O pai estava mais preocupado com o reino do que com a sua casa. E esse é o grande problema. A gente acha que os nossos filhos não estão pegando as coisas no ar, mas existe algo muito mais profundo, que algo que nós falamos para ele, que é a linguagem não verbal. A gente pensa que a criançada não está pegando no ar, a gente pensa que os nossos filhos não estão sacando nada, mas eles estão. Eles estão pegando tudo no ar. E esse filho pegou o código do pai. E sabe o que é o pior? Ele guardou aquilo no seu coração. Não havia diálogo dentro de casa. Não havia tempo de mesa. Nós somos uma igreja que preza, né? Eu sempre falo para os líderes, chama a galera, tempo de mesa. A mesa é muito melhor que o púlpito para poder estabelecer aliança, para poder abrir coração. Por quê? Porque eu entendo que isso é necessário. Às vezes eu pego meu filho na escola e a gente vai para um tempo de mesa junto. De vez em quando na padaria lá a gente vai comer junto. Porque precisa ter a mesa. No começo fica truncado, mas daqui a pouco o cara está dando tudo aquilo que está fazendo para você, sem perceber. Davi não tinha essa cultura de mesa, que é algo que nós devemos ter muito. E o que aconteceu? Ele guardou aquilo no seu coração. E durante 2 anos, ele ficou guardando. E um dia, ele organiza uma festinha. Mas por que ele organizou essa festinha? Para poder matar o irmão dele. Por quê? Aquilo que o pai não faz, o filho que tem um espírito de orfandade, o filho que se vê com o espírito de orfandade, ele não vê a segurança na justiça do pai. E o que ele vai fazer? Querer executar justiça com as suas próprias mãos. Existem algumas pessoas, você já percebeu que muitas vezes você não consegue confiar naquilo que Deus vai fazer por você? Daniel subiu aqui em cima, se viu numa situação de perigo financeiro durante essa semana, mas como está começando a entender o pai, como está tendo comunhão com o pai, ele lembrou, eu tenho um pai que cuida de mim, eu vou confiar na justiça do pai. Quantos de nós estamos perdidos, não confiantes na justiça do pai, esquecendo de Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Será que temos buscado essa justiça? Porque se você busca essa justiça não é para você, porque tudo aquilo que Deus faz em você não é para você. Aquilo que Deus faz em você é para fluir através de você. O melhor investimento, eu disse isso aí na quinta-feira, lá que eu fui pregar lá, o melhor investimento, a melhor maneira de nós investirmos em Deus, é aquilo que a gente recebe de Deus, a gente dá para o outro. É o maior banco que existe
no universo. Eu provo isso para você. Vou dar um exemplo. A gente tem que pegar algo que Jesus fala e levar isso para todas as áreas da nossa vida. Ali em Lucas, capítulo número 6, verso de número 38, ele vai falar, ele está falando sobre perdão, Jesus. Então ele fala assim, ó: dai-vos e ser-vos-á dado. Ou seja, se eu dou, eu vou receber isso de volta. Então, dai-vos e vos será dado. Recalcado, sacudido, transbordante vos darão, com que a mesma medida com que dareis, também vos restituirão a vós. Ou seja, você quer multiplicar algo na tua vida? Coloque isso a serviço do Senhor, porque tudo aquilo que você der, aquilo vai vir de volta para você, e de maneira recalcada, sacudida e transbordante. Você já entende? Porque esse recalcado, sacudido e transbordante, talvez você não saiba o que é. Eu sou da época que existia vendinha lá perto de casa ainda. E às vezes o negócio não era vendido por quilo, era vendido por saquinho. Você já foi no pipoqueiro? Tem pipoqueiro que é bom e tem pipoqueiro que é mesquinho. Tem o pipoqueiro que você vai lá, ele pega o saco, né, ele abre o saquinho. Tem uns que nem abre o saquinho direito. Aí dá uma abridinha assim, daquele mesquinho, né? E ele enche de pipoca ali. O problema é que naquele saquinho cabe mais pipoca. Então, como que o pipoqueiro abundante ele faz? Ele dá umas batidas no saco, por quê? Para que as pipocas se assentem ali e ele consiga colocar mais pipoca. Assim é Deus na nossa vida. Deus, ele não é mesquinho conosco. Uma vez que nós demos, uma vez que o nosso coração se tornou num coração doador, ele vai restituir de maneira poderosa, recalcada, sacudida e transbordante. Então ele vai fazer justiça com as suas próprias mãos. E o que ele faz? Ele mata o seu irmão. Só que olha o perigo. Quando Absalão ele mata, ó, e olha o significado do nome de Absalão: meu pai é paz. Olha o nome dele, o meu pai é paz. Ou seja, era uma pessoa que tinha que entender que no pai dele haveria paz. E essa paz é uma paz no hebraico chamado shalom. Sabe o que shalom quer dizer? Prosperidade financeira, saúde e comunhão com Deus. Então ele tinha que encontrar tudo isso no pai dele, mas ele não encontrou essa comunhão. E o pior, o pai dele, que no lance de Amnon tinha somente ficado muito irado, dessa vez ele achou muito ruim com Absalão e perseguiu Absalão. Aí foi com o espírito de orfandade, ele tomou conta da vida de Absalão, e Absalão teve que fugir para um exílio. Uma coisa que nós temos que aprender com isso que acontece com Davi: pais que têm mais de um filho, pessoas que convivem um com o outro, ou principalmente nós que somos uma família. Eu não posso ter um nível de justiça com um e tratar com outro nível de justiça com outra pessoa. Porque vai dizer até mesmo no livro de Provérbios que balança enganosa é abominação aos olhos do Senhor. É lógico, nós temos afinidade, e talvez o nível de intimidade que eu possa ter com uma pessoa possa ser diferente da outra, mas isso é diferente. Eu estou falando em justiça. Se alguém roubou, vai sofrer as punições pelo seu roubo. Mas se o outro roubar também, tem que sofrer o mesmo nível de punição. Nós vivemos o que hoje? Por exemplo, nós vivemos hoje numa insegurança política e principalmente numa insegurança jurídica no Brasil. O camarada que é da favela, ele mata, ele rouba, ele estupra. E ele fica 5 anos num CDP da vida esperando seu julgamento. Mas uma pessoa que é um importante político está preso, e na primeira ameaça de poder mexer com o cara, em 30 minutos, o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Federal, entra para poder socorrer o cara. Isso não traz revolta? Isso não faz você querer sair e querer fazer justiça com as suas próprias mãos? A sua carne não fala assim. É lógico que nós não somos pessoas guiadas pela carne, mas a carne grita dentro de nós, clamando por justiça e querendo fazer justiça com as próprias mãos. Era isso que aconteceu com Absalão. Absalão, ele foi guardando e se enchendo com uma ira.
E quem sabe você não entrou aqui nessa noite, olhando para um dia dos pais e falando, que pai que eu tenho que comemorar, que pai que eu tenho que celebrar, que pai que eu tive na vida. Meu pai se enquadra em todas essas características, se preocupou mais em ganhar o seu dinheiro, se preocupou mais com me dar do que ser algo para mim, se preocupou mais em dar aquilo que um pai poderia dar, mas se preocupou menos de ser um pai que deveria ser. E isso traz algumas disfunções para nós. A gente tem que abrir o nosso coração e entender que talvez, muitas vezes, eu vou estar querendo fazer justiça com as próprias mãos. Você já parou para pensar que, muitas vezes, alguém pisa no seu calo e você, sem perceber, até mesmo sendo um cristão, você não quer lá resolver do seu jeito? Não, deixa que eu vou resolver. Comigo ninguém faz isso. Ainda fala assim, né? Deus que me perdoe agora, mas entrei na carne. Cara, você não foi chamado para ser carnal. Você não foi chamado para entrar na carne. Não adianta dar desculpa para Deus, que Deus ele só nos desculpa, Deus ele só nos perdoa daquilo que foi arrependido. Você pode soltar a frase, o Senhor que me perdoa, mas o Senhor não te perdoou. E se você não se arrepender, Ele não vai perdoar. Porque o Senhor é a tua justiça. Se você não confiar que o Pai que te vê em secreto lá no céu, Ele é a tua justiça, você está enroscado nessa vida. Você vai começar a querer tomar atitudes desenfreadas, que ao invés de fazer com que você tenha vitória sobre o seu inimigo vai ter vitória sobre você. Já percebeu que algumas vezes, algumas batalhas nós estamos perdendo, e essas batalhas nós estávamos com razão? Agora sonde o teu coração nessa noite. Será que você não quis pôr a mão naquilo que Deus iria pôr a mão para você? Não, eu vou lá tirar satisfação com fulano. Cara, você não foi chamado para tirar satisfação. Existe um que tem os olhos como chama de fogo, que sonda corações e que sabe olhar de acordo com a lei justa do Senhor, para poder operar com justiça na tua vida. Você não precisa disso, cara. Uma vez levantaram contra a nossa família e nos colocaram na justiça numa causa que a gente tinha razão. A primeira reação foi o quê? Vou pegar o telefone e vou. Mas na hora, Espírito Santo, acalma o teu coração. Eu sou o Jeová Tzidkenu. Sabe o que é o Jeová Tzidkenu? O Senhor é a tua justiça. E durante um período de tempo, as coisas vieram como um tsunami na nossa vida. Colocaram algo sobre a nossa vida, que a nossa renda familiar, ela caiu drasticamente. Precisei sair correndo para vender carro, totalmente revoltado, indignado por aquilo que estava acontecendo. Mas eu dobrava o meu joelho e falava, a minha oração era simplesmente essa: Senhor, faz justiça. E você tem que tomar cuidado quando você faz esse tipo de oração, Senhor, faz justiça, porque muitas vezes você acha que vai estar certo, e talvez o Senhor vai falar para você, cara, é isso aí mesmo, o que está acontecendo com você, a pessoa lá está certa, você está errado. Você está preparado para ouvir do justo juiz que muitas vezes você está errado? Mas o bom de você fazer as coisas baseado em princípio de Deus, que você vai na confiança, você vai para a galera. E apesar de estar sofrendo, o lombo está sendo castigado, eu dobrava o meu joelho e falava, Senhor, faz justiça, ainda que eu tenha que dispor mais daquilo que eu tenho recebido. E um dia, depois de um ano de oração, eu estou no meu quarto, e fazendo a mesma oração, Senhor, faz justiça, porque o negócio estava apertando demais. E de repente o Senhor me dá uma visão, onde um imenso advogado. Por que eu sabia que era advogado? Que era um homem vestido, você já assistiu aquela série Suits, Homens de Terno? Parecia um grande advogado, vestido, alinhado com um terno perfeito, corte perfeito, sapato brilhando. E naquele momento ele não falou nada. Eu simplesmente olhei e entendi, ali está o meu advogado. E se ele está me mostrando o advogado, é sinal que a nossa vitória é certa.
3 meses se passaram, que o advogado apareceu para mim, e o juiz deu causa ganha para a nossa causa, sem falar nada, quieto. É assim que Deus opera. Mas Absalão, ele não tinha uma referência de justiça, ele não tinha uma referência de pai que poderia ser justo com ele. Aquilo feriu, e um filho ferido, um filho com o coração ferido, ele vai ter algumas características que eu estou falando para você. A primeira delas é querer fazer justiça com as suas próprias mãos, porque ele não confia na justiça do pai. E sabe o que ele faz? Ele vai para esse exílio, e durante 3 anos, ele fica sumido. 3 anos sumido. Até que um dia, o pai esqueceu de tudo aquilo que passou. Porque uma das coisas, uma das características de Davi que aponta para Jesus, é que ele não fica guardando rancor daquele que pecou contra ele. Talvez você possa ter pecado contra a santidade de Jesus, mas Jesus te fala nessa noite: filho, eu não guardo rancor de você, eu vim para poder te curar e não para poder guardar rancor da tua vida. Davi esqueceu de tudo aquilo que tinha passado, e Absalão fica sabendo, e Davi fala para ele assim: pode se achegar. Mas havia ainda um afastamento, havia ainda uma falta de confiança, e ele ficou morando aos entornos de Jerusalém, mas não dentro de Jerusalém. Quando nós vamos falar de Jerusalém na Bíblia, estamos falando do centro da vontade de Deus, estamos falando da onde Deus se manifesta, ou seja, ele já tinha sido restituído como filho, mas ele ainda não gozava do quê? Das benesses que um verdadeiro filho pode ter. Mas não é porque o pai não aceitava mais, é porque esse espírito de rejeição o afastava do pai. Sabe o que acontece com pessoas que estão com a paternidade ferida? Ele tem medo de se achegar a Deus, ele tem medo do Espírito Santo, ele tem medo de poder mergulhar naquilo que Deus tem. Mas sabe, nessa noite Deus está aqui para poder quebrar esse jugo na tua vida. Você não precisa ficar morando na periferia de Jesus. Jesus está te chamando para morar no reino com Ele. Porque no reino, sabe o que vai ter no reino? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então talvez você seja de Jesus, você está morando na periferia, está morando lá na favela de Jeová ainda. Não é isso que Deus tem para nós. Ele tem algo muito melhor. Então, sabe o que acontece? Ele faz uma armação para poder saber se o pai dele receberia de maneira plena. Ele ficou sabendo. O pai falou: pode vir, aqui é dele, já esqueci tudo aquilo que passou, o negócio já foi embora, correu, vida que segue, a fila anda. Só que para ele poder se achegar, ele queria que alguém o pegasse na mão para poder levar, e esse homem era Joabe. E Joabe prometeu: eu vou lá te buscar. Eu vou lá te buscar, sabe? Deus ele quer levantar no nosso meio alguns Joabes, que precisam ir lá buscar aquele que está ferido. Às vezes a gente fica olhando para o ferido e falando: esse aí não quer nada com nada, esse aí não quer Jesus, esse aí... Mas tem algumas horas que nós temos que enxergar que essas pessoas só precisam de uma mão para poder voltar de novo para o reino. Só ir lá buscar. Mas Joabe ficou enrolando. Joabe, nem aí. E sabe o que aconteceu? Absalão foi lá na casa nas terras de Joabe, e tacou fogo na plantação dele. Filhos que estão feridos, filhos com espírito de orfandade, filhos que estão com o coração ferido, eles vão fazer, sabe o que? Eles vão começar a fazer eles fazem arruaça, eles fazem algumas coisinhas para poder chamar a atenção. É lógico, isso reflete uma imaturidade, mas isso é uma característica de filhos que estão disfuncionais, filhos que estão com espírito de orfandade. Então ele sai, ele faz bagunça dentro de casa. Já viu aquela criança que ela fica fazendo bagunça, fica atormentando você até você dar atenção para ela? Era isso que Absalão estava fazendo. Sabe aquela pessoa que sai, ela vem na igreja, mas no vacilo, se alguém não der a atenção que ela espera receber, e não estou falando que ela está certa por causa disso, isso é uma disfuncionalidade,
Mas quando ela começa a se sentir rejeitada, sabe o que ela vai fazer? Ela vai curtir os pecados dela para a rua, ela vai colocar fogo nas coisas, ela vai fazer um fogo destruidor na vida dela, para tentar chamar a atenção de Joabe. E muitas vezes a gente faz isso. Ou, quantas vezes você não chegou, e porque o seu pedido para Deus não foi aceito, você não veio com aquele papinho, quero saber mais de igreja não, quero saber mais de Jesus não, Jesus se esqueceu de mim, Jesus não quer fazer isso. Sabe o que vai fazer? Vai mergulhar no pecado, vai mergulhar nas coisas que não prestam, vai mergulhar naquilo que te afasta ainda mais de Deus, vai dar prejuízo para o pai ter que pagar depois. Você não precisa disso, você não precisa chamar atenção, você não precisa fazer isso, porque isso, ao invés de estar refletindo uma espiritualidade sadia, porque faz com o intuito de Deus, de chamar a atenção do Senhor, mas é pior, só reflete que o teu coração está doente, e que ainda existe uma sede por pecado dentro do coração, e Jesus não quer você mergulhado no pecado, quer ver você curado dos pecados. A cruz serviu para isso. Então o que acontece? Ele taca fogo, Joabe traz ele de volta. E aí é onde nós entramos nesse trecho da mensagem. Absalão, quando foi reintegrado no reino, quando estava em Jerusalém, sabe o que ele foi fazer? Ao invés de buscar a face do pai, ao invés de estabelecer o relacionamento perdido com o pai, ele vai justamente tentar roubar o lugar do pai. Ele se tornou um bandido, ele se tornou um ladrão. Por quê? Ele foi para a entrada da cidade. E para quem não sabe, a entrada da cidade, na cultura judaica, era o lugar onde se estabeleciam os anciãos e os juízes da cidade. Então toda a causa era julgada na entrada da cidade. Então só entrava para a cidade quem era considerado justo, quem tinha suas causas julgadas. Ali era o lugar onde as pessoas pediam algo para o juiz, e o juiz o encaminhava muitas vezes para o rei, ou já julgava a causa dele ali mesmo. E ele se achou na condição de juiz. E é isso que um filho ferido reflete. Já percebeu que filhos feridos, eles ficam às portas do coração das pessoas, dizendo: fulano me feriu, fulano não presta, eu sou desse jeito, porque me feriram. Então ele fica na porta da cidade tentando ganhar o coração das pessoas, com a sua história de vida. Foi isso que aconteceu com Absalão. Então Absalão, ele se coloca como filho do rei, ou seja, ele era representante do rei, porque ninguém ia colocar a cara contra o filho do rei, então ele fica na porta da cidade. Na hora que as pessoas tinham uma causa para poder ser julgada por Davi, ele interceptava essas pessoas e falava: deixa eu ver sua causa. Só que muitas vezes chegava a causa ali que o cara tinha roubado, o cara tinha assassinado, ou seja, a punição para aquela pessoa era, segundo a lei, a morte ou a prisão. Mas sabe o que Absalão fazia? Deixa eu ouvir a tua história. Não, você é coitadinho, se você for lá para o meu pai te julgar, ele vai condenar você. Mas como eu sou melhor que meu pai, tua causa agora está ganha, vai viver a tua vida. Você não precisa corrigir aquilo que você está errado, continua no teu erro. Porque sabe, um filho ferido, em primeiro lugar, sabe o que ele vai querer atacar? Ele vai querer atacar o objeto daquilo que tirou a comunhão com o seu pai. E o que tirou a comunhão de Davi com Absalão? O reino. Então Absalão, ele vai ali para poder ganhar as pessoas, para que as pessoas aclamassem Absalão como rei daquela cidade. A gente tem que começar a olhar aquilo que nós estamos falando. Será que o relatório que nós estamos dando das pessoas,
Será que as nossas falas, será que as nossas reclamações sobre os outros, sobre o teu líder, sobre o teu pai, sobre a tua mãe, será que não tem refletido um espírito de orfandade ao invés de estar refletindo uma verdadeira justiça? Nós temos que refletir isso nessa noite. Porque uma paternidade bem resolvida, ela vai entender que talvez as pessoas possam ter pecado contra você, as pessoas possam ter te ofendido, as pessoas possam ter em um momento pisado no teu calo, mas acalma o teu coração, há um Deus que trabalha no nosso meio, que está trabalhando em corações e está reformando o coração de todos aqui. Ele ficava lá, então, tua causa de... E pior, ele pegava as pessoas e dava aquele abração gostoso. Ô, meu irmão, beijava até a mão. E te deu no texto. Ou seja, ao invés das pessoas beijarem a mão do rei, o rei que beijava a mão das pessoas. Outra característica de filhos que estão disfuncionais, filhos que têm um coração, que estão sofrendo do espírito de rejeição, é olharem e se voltarem mais para as pessoas que são pessoas legaizinhas do que as pessoas que são justas com você. Absalão ficou ali bancando legalzão. E você já percebeu que muitas vezes a gente se inclina o nosso coração para as pessoas que são mais carismáticas? Mas sabe o que eu tenho aprendido na minha caminhada de fé, que eu tenho aprendido na minha vida? Que os mais carismáticos, os caras que mais dão tapinha nas minhas costas, são aqueles que mais me traíram no decorrer da minha caminhada. E eu aprendi que, é lógico, tem as suas exceções, tá? Tem as suas exceções. Mas os caras que foram mais zica comigo, os caras que foram mais duros comigo, foram os caras que eu mais pude confiar e que nunca me traíram. Então hoje nós vivemos em dias, como eu disse, em dias que nós nos deixamos a levar pela imagem. Então muitas vezes eu deixo de escutar, até às vezes eu vou para a internet, eu deixo de escutar um pregador, que muitas vezes é ranzinza, mas traz uma mensagem que vai transformar o teu modo de viver, que vai transformar a tua estrutura, para poder dar bola para um cara que fica contando piadinha com as coisas de Jesus. A quem que nós vamos escolher para trazer na conferência tal? Não, vamos trazer o fulano. Não, mas o fulano ele é ranzinza. Cara, ele é ranzinza, mas é homem de Deus. Ele é ranzinza, mas ele traz palavra genuína. Ele é ranzinza, mas ele dá destino. Ele é ranzinza, mas ele carrega Jesus e ele está num processo de transformação, sim. Ah não, traz o fulano que é legalzinho. Porque o legalzinho ele vai trazer uma mensagem gospel para nós. Ele vai trazer uma mensagem docinha para os nossos ouvidos. Uma mensagem, recebe a sua chave de carro, recebe a sua chave de casa, recebe o seu novo relacionamento, recebe isso, receba aquilo. Eu creio num Deus que dá chave, eu creio num Deus que dá apartamento, eu creio num Deus que dá isso, que dá aquilo, mas eu creio mais num Deus que quer mudar a nossa estrutura e a nossa essência, para que nós tenhamos a mesma essência de Cristo. E se minha raiz ainda está uma raiz que não é uma raiz com essa essência, ele vai vir com um machado para poder cortar, e isso tem que servir como palavra de bênção para todos nós, e não para achar, nossa, que palavra dura do pastor. Que pastor chato esse para poder... Trouxe ele para a conferência, mas ele só trouxe coisa para a gente ter que mudar. Que chato. Esse era o Davi que estava lá. Esse era o Davi que ia julgar com retidão. Esse era o Davi que escreveu o Salmo 75, verso 7, dizendo que Deus, Ele é o justo juiz, e a um abate, mas a outro Ele exalta. Mas ele estava ali, beijando a mão das pessoas. E a gente tem que tomar cuidado, porque vivemos numa geração que tem se voltado mais para aquilo que é carismático, para aquilo que é gostosinho. E às vezes, essas pessoas estão fazendo, não estou generalizando, mas às vezes essas pessoas só estão fazendo isso
para ganhar justamente uma vaga numa conferência, para ganhar muitas vezes um like seu ali na internet, para ganhar alguma coisa da tua parte. O Senhor me mandou dar uma oferta para um homem de Deus. Para quem que eu vou dar? Não vou dar porque cala não. Ele fala muita verdade. Assim, ele é, como diz meu filho, aquele cara ali, ele é muito na lata. Não, vou pegar o cara que é legalzinho. Faz piadinha, ele conta, faz a gente dar risada. Que legalzinho. E não estou falando que é errado. Às vezes a gente dá uma risada junto, isso é bom demais. O problema é quando eu começo a me voltar para poder agradar a um público, para poder oferecer um produto para as pessoas, para que elas se sintam bem consigo mesmo. E Jesus não veio para que nós nos sentamos bem conosco mesmo. Jesus veio para poder mudar a nossa estrutura de pecado. Jesus um dia ele foi incômodo. Então Jesus um dia, ele multiplica os pães. E a galera viu tudo aquilo e falou: uau, esse Jesus é o cara que faz. Esse Jesus é o padeirão do universo. Vão atrás do padeirão do universo, ele dá pão para a gente. Isso não acontece hoje em dia, né? Ele dá cesta básica para a gente, ele dá pão com mortadela para nós. Tem pão com mortadela que esse Jesus, vamos atrás dele. Ele é o legalzão. Então eles vão, pegam o barquinho deles, atravessam. E Jesus deve ter olhado e falar: uau, galera, veio atrás de mim, veio atrás da mensagem. Só que a galera, na hora que chegou para Jesus, em vez de falar: Jesus, o que tem para nós? O que vai rolar hoje? A galera já chegou e falou: quando que tem pão de novo aí? Quando que a padaria vai abrir? E Jesus dá uma olhada para eles e fala assim: eu não estou aqui atrás de seguidor, eu estou atrás de discípulo. Não seja pessoa que fique atrás de seguidor. Vivemos hoje em dia num evangelho que as pessoas querem seguidores, mas Jesus ele disse: ide e fazei discípulos. E discípulo é forjado na dificuldade. Então ele chega e fala assim: o que vocês estão querendo aqui? Eu estou dando pão que vem do céu e vocês estão querendo pão que perece? Aqui não vai rolar isso aqui não, pode ir embora que aqui não é padaria gospel não. Aí a galera começou: nossa, dura essa mensagem, se Jesus aí a gente pensou que era legalzinho, veio dando pãozinho para a gente, agora não rola mais nada, o que está acontecendo? E é legal, sabe o que é legal? A gente tem que se espelhar muito em Jesus, porque Jesus ele não foi grosseiro. Jesus ele sabia quem ele era, e pessoas que têm uma identidade definida, muitas vezes vai soar como arrogante para muitos, porque muitos querem o carismático, e quando aparece uma pessoa autêntica, aquilo choca. Então Jesus, ele não satisfeito com aquela galerinha que tinha ido embora, ele olha para os seus discípulos, e fala: e vocês, vai querer o que também? Vai querer pãozinho comigo? E o senhor, Pedrão, o que vai querer? Aí Pedro olha para ele, porque Pedro entendeu quem era Jesus. Pedro ele tinha todas as suas dificuldades, assim como nós temos, mas ele olha para Jesus. Capítulo 6, verso 68 de João. Ele fala assim: Jesus, para onde irei? Se só tu tens a palavra de vida eterna. E o que ele está dizendo? Eu posso ir para outro lugar, lá pode ter pãozinho de graça, mas o pão que tem do céu não tem. Você pode estar ranzinza algum dia, Jesus, mas é de você que eu quero a palavra que vem do céu. Talvez o Senhor vai colocar algumas pessoas ranzinzas na tua vida, mas essa pessoa vai carregar algo de Deus, e ela vai ajudar, ela vai fazer com que o Senhor modele o teu caráter através dela. Está acabando essa época do carismático. Enfim, então vai falar ali que ele roubava o coração das pessoas. Segunda característica, mais uma característica da pessoa que teve a sua paternidade ferida. Primeiro, ela ataca o objeto que tirou o seu pai. Em segundo lugar, ela ataca aquilo que ele não teve do seu pai. Ou seja, ele tentava roubar o coração das pessoas. Por quê? Porque ele foi um homem que não teve o coração do seu pai. Nós temos que aprender com essas lições que nós vemos, com tudo isso que aconteceu,
porque tanto nós devemos buscar o coração de Jesus, não podemos negligenciar pelas experiências ruins que nós tivemos lá atrás, nós temos que buscar esse coração de Jesus, mas ao mesmo tempo nós temos que aprender a dar o nosso coração para as pessoas que estão precisando. Nós temos que aprender a dar o nosso coração para os nossos filhos. Temos que corrigir, sim, mas nós temos que dar o nosso coração para os nossos filhos. Davi deu o seu coração por um reino, mas não deu o seu coração para os seus filhos. O Senhor quer levantar nessa noite pessoas que estejam dispostas a derramar o seu coração para outras pessoas. O Senhor quer levantar nessa casa aqui nessa noite pessoas que estejam dispostas, pessoas que estejam com o coração tão cheio de Jesus, de poder compartilhar o seu coração com aqueles que ainda não têm. Jesus, ele veio para dar o coração dele para nós. Então ele furtava o coração das pessoas. E quando ele furtou o coração das pessoas, quando ele viu que tudo estava ganho, que é assim que o ferido faz, o que ele foi? Ele foi para o ataque. E o que ele foi fazer? Ele foi roubar o trono do seu pai. Ele se tornou um bandido. Ele queria roubar aquilo que o pai tinha. É isso que acontece com pessoas feridas. Elas olham para aqueles que estão exercendo algum tipo de paternidade sobre a vida dela, e elas querem aquilo, mas não querem passar por aquilo que o pai passou. E ele foi lá para poder roubar aquele trono e roubou. Roubou, e sabe qual a primeira coisa que ele fez? Se assentou no trono, que era a coisa mais valiosa que seu pai tinha. Era a coisa mais valiosa que Davi considerava, porque a coisa mais valiosa que Davi tinha era a sua família, porque nenhum sucesso ministerial, profissional, justifica a derrota da tua família. Nenhum sucesso ministerial justifica a derrota da tua família. Eu amo essa igreja, estou disposto a dar minha vida por vocês, mas sempre eu vou diante do Senhor e pergunto: Senhor, até onde eu devo ir? Até onde eu posso ir para que o meu filho não se sinta usurpado pelo ministério? Já dei minhas erradas? Já. Tenho procurado corrigir. Não está aqui um santão falando diante de vocês, está aqui um cara que errou, que erra, mas que tenta corrigir diante, espelhando em Jesus. Então ele rouba o trono, e sabe a primeira coisa que ele vai fazer? Ele vai se deitar com as concubinas do seu pai. Está aí o problema de novo, de ser concubina. Pode ver, ele não se deitou com as esposas de Davi, ele se deitou com as concubinas de Davi. Porque esposa que é esposa, você, homem e mulher que se é considerado esposa de Cristo, você que faz parte da igreja, você não vai conseguir ir para a cama com outra coisa que não seja, outra coisa espiritual que não seja Jesus na tua vida. A noiva, ela prefere ir à morte do que deitar com alguém que não seja o seu esposo. Somente o esposo pode deitar com ela, somente o esposo pode engravidá-la com projetos que venham lá do céu, porque qualquer outro esposo aqui da terra, ele vai te engravidar com ideias que são da terra e que vão te levar até o fracasso. E ele foi lá e se deitou em público, todo mundo olhando, e ele praticando relações sexuais com as concubinas de Davi para todo mundo ver. Porque um filho que é ferido, ele tem prazer em expor os pecados do seu pai. Lembra que eu falei? Davi, ele tinha problema com mulher. Então o que ele faz? Ele olha aqui, eu vou mostrar para toda Jerusalém aquilo que o meu pai tem mais dificuldade nessa vida. Você talvez possa entrar ferido aqui, e sabe o que o inimigo vai fazer? Em primeiro lugar, ele vai te incitar para que você exponha a vergonha de algumas pessoas que você ama na tua vida. Mas eu digo aqui nessa noite, não seja aquele que expõe a vergonha do outro, não seja aquele que exponha a nudez de uma pessoa. Porque talvez você possa estar expondo a nudez de uma característica da pessoa, mas essa pessoa, ela é virtuosa em muitas outras áreas da vida. Davi não era um bandido. Davi, assim como todos nós, ele tinha uma área vulnerável na vida dele. E é isso que nos faz seres humanos. Nós somos vulneráveis.
E não seja pretensioso em achar que você não tem uma vulnerabilidade. Todos nós temos uma área vulnerável. A gente vai ver a história de um Noé que foi fiel em tudo aquilo que Deus mandou. Ele foi achado justo pelo Senhor no meio de uma geração corrompida. No meio de uma geração que estava praticando sexo desenfreado. Era uma geração em que demônios coabitavam com pessoas. Era uma geração de gigantes. Gigante era formado por homens, era uma coabitação de homens e demônios. Essa geração estava totalmente, Deus falou, vou acabar com tudo isso, mas achei um homem justo, Noé. E quando Deus acha justiça nas nossas vidas, quando Deus se alegra de nós, Ele vai ter prazer em colocar projetos na tua vida, mas os projetos de Deus vão ser compostos de detalhes. E nós temos que ser fiéis a esses detalhes. É isso que nos faz justos diante de Deus. E Noé, ele foi detalhista em tudo aquilo que fez. Arca com 185 metros, três pavilhões, abertura lá em cima, porta aqui, piche por fora, piche por dentro. Falou os animais que tinham que ser colocados, ele fez tudo certinho. Envolveu a sua família, foi um sacerdote que soube envolver toda a sua família no ministério, sem perder nenhum. Só que quando o ápice do ministério aconteceu, isso que é o grande perigo de nós pastores, quando o ápice da coisa acontece, ele teve o ápice do ministério no dilúvio, mas o dilúvio um dia acabou, a arca baixou, a arca abriu a porta e ele foi lá plantar uma vinha. E quando ele planta aquela vinha, que a vinha na verdade não era só para ele, a vinha era para sustento de toda a família, porque ele queria trazer algo de doce para a sua família. Qual pai que não quer adoçar a vida dos filhos? Só que muitas vezes nesse processo de adoçar a vida das pessoas, a gente acaba A gente acaba se embriagando nos nossos próprios trabalhos. A gente acaba se envolvendo demais com aquilo que nós deveríamos nos envolver um pouco menos. E ele se envolveu demais com aquela vinha de tal maneira que ele fez um vinhão lá e chapou o coco. Ficou chapadinho. E quando ele ficou chapadinho, sabe o que ele fez? Ele deu vazão. Ele fez o carnavalzinho solitário dele lá e ficou peladão. Aí cantou lá, balancei, balancei. E balançava tudo, né? Ele fez o carnaval dele. Só que Noé, ele não era um carnavalesco. Noé era um cara que se embriagou com aquilo que fez. Só que chega um filho, ele tinha 3 filhos, um chamado Cão, outro Sem e outro Jafé. E Cão, na hora que chega e vê Noé naquela situação, fala, pai, todo serião, agora está aí, com tudo de fora. Vou contar para todo mundo. E ele saiu, o pai está pelado, o pai está pelado. Algumas traduções dizem até que Cão queria abusar sexualmente do seu pai. Porque era um homem que estava no meio santo, mas que o coração estava corrompido com o pecado diante da arca. Não tratou o coração enquanto podia. Gente, existe um tempo para a gente tratar o nosso coração. Um dia a porta fecha. Não deixe para depois aquilo que Deus quer tratar no teu coração. Não negligencie aquilo que tem que ser tratado. Talvez um dia você possa ser colocado de frente com uma tentação e você cai. Esse jovem caiu. E quando ele vai avisar os seus irmãos coerentes, exercendo um papel de filhos maduros, vem com uma capa, andando de costa para não ver a nudez do pai, e cobrem o seu pai. O que nós aprendemos com essa situação? Que um filho que não foi curado, um filho que ainda tem o coração do mundo, ele tem prazer em expor a vergonha do seu pai. Mas ele, na verdade, ele tem um entendimento que ele está expondo a vergonha do seu pai, mas na verdade ele está expondo o seu verdadeiro caráter. Por quê? Porque Noé, depois que sarou da sua bebedeira, ele continuou sendo justo, Noé. Mas Cão, depois que foi flagrado naquilo que ele fez, ele se tornou maldito para o resto da vida. Se tornou maldito para o resto da vida. Recebeu uma maldição do pai. E toda a sua geração foi amaldiçoada. Ao passo que os filhos maduros viveram a plenitude da bênção.
Que nós nessa noite, meus amados, a gente possa proteger o nosso coração, possa proteger o nosso coração dos Absalões da vida, que tentam nos engodar com palavras doces, com palavras com sabor de mel. Olha o que Provérbios vai dizer, capítulo 5, verso 3. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo, como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Absalão faz tudo isso, mas como eu disse, Davi confiava no Pai do céu que ele tinha. Absalão fez o que fez, mas um dia Deus restitui o reino a Davi, porque Davi soube guardar o seu coração, como sempre guardou. Talvez você possa estar pensando aí, mas Absalão foi uma vítima. Ele não foi vítima. Não existe vítimas diante de Deus, porque Deus, ele se manifesta a todos para poder tirar todos do vitimismo que está vivendo. Na verdade, Absalão, ele não foi uma vítima, ele foi um vitimista, que se apegou em algo que aconteceu na vida dele, para poder justificar a sua vida errada. Eu digo para você que nessa noite, não pegue aquilo que te aconteceu no pecado, não use as suas feridas para justificar um mau comportamento da tua vida. Se apegue na graça de Deus para passar por cima disso e ser uma pessoa melhor e deixar com que Deus cuide daquilo que aconteceu lá atrás. Porque Davi se manteve seguro, Deus o colocou no seu lugar. Mas sabe qual foi o fim de Absalão? A morte. Justamente, Absalão indo atrás, perseguindo seu pai, montado numa mula. E quando ele estava montado nessa mula, ele ficou preso nos galhos. Preso pela sua cabeça. A sua cabeça que maquinava tudo contra o seu pai. E chegaram alguns homens e, olhando Absalão naquela situação, transpassaram Absalão com dardos e rasgaram ele de um lugar para o outro. O que eu aprendo com isso? Quando eu uso as feridas do passado para poder perseguir, para poder judiar, para poder externar toda a minha amargura, eu faço com que o escudo da fé, ele caia das minhas mãos, e eu fique vulnerável aos dardos inflamados do maligno. Deus nos chama hoje para que a gente possa passar por cima de tudo isso. Talvez você tenha entrado aqui com esse espírito de orfandade, mas Deus te chama para um momento de você poder consertar isso hoje. Talvez você tenha entrado aqui magoado com o que o teu pai da terra não tenha feito por você na tua vida. Talvez você, filho, tenha entrado aqui magoado porque você não teve o pai a qual você queria ter. Talvez você, pai, esteja aqui nessa noite olhando, eu errei pra caramba com meu filho. Mas Jesus, ele está aqui nessa noite para poder consertar tudo isso. Jesus é aquele que chega para poder consertar todas as coisas. Porque Davi, ele foi visitado por esse Espírito que conserta todas as coisas. E ele pôde tratar de uma maneira diferente o seu filho chamado Salomão. E Salomão foi um símbolo de Cristo no milênio, onde todas as coisas viveram em prosperidade e paz. Jesus quer trazer prosperidade e paz para o teu lar aqui nessa noite. Jesus quer trazer uma restauração entre pais e filhos. A gente vai ver o livro de Malaquias. Malaquias vai dizer que o espírito de Elias viria nos últimos dias para poder trazer um conserto, para poder levar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Deus não ferisse essa terra com maldição. Chega, já vivemos maldição demais nas nossas famílias disfuncionais, já vivemos maldição demais nessa nação, já vivemos maldição demais em alguns projetos que temos vivido. É tempo, o espírito de Elias está aqui nessa noite para poder curar tudo isso. Da gente colocar um ponto final e falar: Senhor, cuida lá. Se o meu pai fez algo para mim, cuida lá. E se meu filho fez algo para mim, cuida lá. É momento da gente dar um ponto final nessa história.
Se coloque de pé, por favor.